presença e apresento esse trabalho nas tuas mãos, meu Pai. Que neste momento, Pai, aqui é o lugar aonde os teus filhos escolheu. E esse lugar é certo, onde o Senhor está, o teu Espírito nesse momento, Pai, vai operar maravilha, vai curar, libertar, salvar e batizar com o teu Espírito Santo. Toma este lugar pelas tuas mãos, Pai, assim nós te pedimos, nós te louvamos, Pai. Esse trabalho seja, meu Pai, para a honra e glória, abaixando canta, labasudecai. Em nome do Senhor Jesus, nós abrimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Cuidado no batente, viu, pastor? Meus amados, eu convido agora a nossa irmã Daniele Kellery para louvar o Senhor. Amém. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Em clima de festa, como o Anselmo mesmo falou, nós aqui é que temos a verdadeira festa. Amém? Em torno da presença gloriosa do Senhor. Então vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar com alegria. Em nome de Jesus. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora que tu és um profeta, um agitador qualquer. Meu espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Não há outro nome como o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por esse momento. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu espírito me revela quem tu és, ungido de Deus.
presença, Senhor. Que o teu nome seja glorificado nessa noite. Que possamos te adorar em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus. Cheios do teu Espírito. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Vamos continuar louvando, irmãos. Declarando quão lindo é o nome do nosso Deus. Amém? Amém. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Declare. Solte a sua voz. Você está louvando para o Senhor nessa noite. Não é para homens. Nome de Jesus. Ele deixou o céu, irmãos. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Oh, amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, Senhor, quão maravilhoso és, Pai. Louvado e agradecido seja o teu nome, Deus.
mais forte que todas as coisas. Ó Senhor Jesus, seja louvado e engrandecido nessa noite, Pai. Ele é o caminho, irmãos, a verdade e a vida. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Ó Senhor Jesus, nós cremos em Ti, Pai. E nós queremos Te amar mais, Senhor. Nos ajuda, Pai. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Oh, oh, quero te amar mais, Senhor. 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 Ó Senhor Jesus, nos ajuda a te amar mais, Pai. Nós queremos te amar verdadeiramente. Nós queremos sentir a tua presença, Pai, nessa noite. Fala aos nossos corações, Senhor. Porque aqui é a verdadeira festa, Pai. Nós estamos no melhor lugar onde nós poderíamos estar. Louvado seja o teu nome, Pai. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar
buscar. Ele vem buscar a sua amada igreja. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem nos buscar. Declara, igreja. O Messias aguardado, ele vem me buscar. A igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Jesus é maravilhoso, amém? Por que é que eu estou dizendo isso? Porque ele é maravilhoso, né? Mas eu estava, pastor Clésio, a gente, de bom grado, a gente conseguiu essa combizinha para fazer o Expresso Crente do Retiro, né? E hoje eu vinha trazer uma carga de material, agora já por volta de 6h30, ia passar na casa da irmã Vera, para pegar uma carga de material, para depois deixar aqui, descarregar e voltar para pegar os irmãos. Quando eu vinha passando ali, lá pelo alto, a Kombi parou. Digo, agora pronto. E não acelerava mais, pastor Tota. Não tinha que fizesse essa bicha acelerar. Aí eu digo, meu irmão, eu botei logo no grupo da igreja, deu problema aqui na Kombi. Aí, mas olha como Deus é lindo, irmãos. Na frente da casa de quem a Kombi deu problema?
do nosso irmão Roberto, mecânico. Só fiz dar um toque para ele, espera aí que eu vou aí. Chego lá, botou um negócio lá, pronto. A como ficou zerada. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Jesus é maravilhoso, né? Então, a gente só tem a louvar a Deus. E a nossa alegria, irmãos, é tamanha nessa noite. Porque, irmãos, eu bem sei que aqui nessa noite tem um bocado de irmãos que ano passado estava ali, se desgraçando no mundo, mas hoje estão aqui se banhando na água da vida, louvando e adorando o nome do Senhor. Eu queria que esses irmãos ficassem de pé, que estava o ano passado e que hoje estão aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Vamos bater palma para Jesus. Jesus é maravilhoso. Nós agradecemos a Deus e tamanha é a alegria da igreja. Pode sentar. Tamanha é a alegria da igreja em ter vocês aqui conosco, viu? É muito maravilhoso. Nós queremos fazer uma oração, irmãos. Orando pelo pregador da noite. E também orando, irmãos, para que o Senhor guarde a igreja do Senhor durante esses dias de todo mal. O inimigo com certeza não fica feliz com um ajuntamento desse, né? Porque ele sabe que aqui ele não pode tocar. Glória a Deus, aqui não tem ninguém dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele não fica feliz com isso, ele fica feliz com aquilo, mas com isso aqui não. Então por isso a gente vai orar, irmãos, também pelos nossos que estão ali trabalhando. Tem irmãos que precisam trabalhar e estão lá trabalhando. Então por eles, pela igreja do Senhor, nós vamos levantar esse clamor nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé e vamos também orar. Eu já convido o pastor Joaquim para vir se dirigindo aqui para frente. Nós vamos orar. Senhor, nós queremos nessa noite, meu Deus, te bendizer, ó Altíssimo Deus, te louvar, Senhor, por tua misericórdia conosco, pelo teu amor para conosco, meu Deus, pelo esse ajuntamento lindo, meu Deus, que tu preparaste nessa noite para te louvar, meu Deus. Enquanto muitos, meu Deus, estão louvando ídolos mudos, Pai. Sim, meu Deus, porque aquilo ali é um culto. Ali não tem cultura, ali não tem festa, ali é um culto a outro que não o Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus, para te bendizer. Para dizer ao Senhor que o Senhor é bendito no nosso meio. Para dizer ao Senhor que o Senhor é adorado no nosso meio. Para dizer ao Senhor que a tua igreja está nessa noite aqui, meu Deus, escolheu aqui estar nessa noite, meu Deus, para dizer, seja engrandecido nas nossas vidas, ó Senhor Jesus. Nós te damos graças, meu Deus, por essas vidas que o Senhor alcançou, meu Deus, durante esse ano de 2022, 2023. Que outrora, meu Deus, estava se perdendo, estava se desgraçando, meu Deus, ali no mundo, mas hoje estão aqui para bendizer o nome do Senhor. Ó Senhor, coloca muita alegria no coração deles, Pai, assim como no nosso também. Coloca satisfação, meu Deus, coloca preenchimento, Pai, plenitude do teu Espírito sobre esse ajuntamento aqui, sobre cada irmão, cada um que se achegue aqui nessa noite, cada um que se achegue durante esses dias, que a plenitude do teu Espírito Santo possa, meu Deus, encher a vida de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, oramos, meu Deus, pela tua igreja, aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que, meu Deus, estão ali trabalhando, meu Deus, visita-os, meu Deus, guarda-os de todo mal, guarda os teus filhos, meu Deus, de todo mal, em nome de Jesus. Preserva aqueles, meu Deus, que o Senhor sabe, meu Deus, que estão ali, mas que, meu Deus, guarda, meu Deus, em nome de Jesus, que essa festa, meu Deus, que o mundo tem oferecido, ó Deus, seja decepcionante para eles, e que eles possam se lembrar, louvado seja o teu nome, que na casa do Pai há pão em abundância, e eles ali estão perecendo de fome. Ó Senhor, faz eles lembrar, meu Deus, da casa do Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E nessa noite nós apresentamos o teu filho, Senhor. Nós agradecemos pela vida dele, Senhor, por ele de bom grado ter se prestado, meu Deus, a vir aqui trazer a tua mensagem, meu Deus. E como nós oramos no decorrer desses dias, Pai, ó Senhor, que o Senhor possa usá-lo poderosamente, Pai. Que a tua unção seja sobre o teu filho, e aquilo que o Senhor colocou no coração do teu filho, que seja para alimento da tua igreja. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Amém, irmãos? Podem sentar. Pastor Joaquim está com a oportunidade. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Fico feliz de estar aqui mais uma vez.
pregador, quando é convidado de volta, ele fica muito feliz, né? Estar aqui é uma honra, estar com a minha família, minha esposa, meus filhos, meu pai, que também é meu pastor, né? A gente ali auxilia ele na cidade de Salgadinho, nós somos de Assunção, e para mim sempre é um privilégio estar aqui com a igreja Renovo e o pastor Anselmo e toda a sua família. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 4. Nós vamos estar meditando um pouco na palavra do Senhor. E eu tenho certeza que no final a gente ora, Deus enche, renova, né? E eu tenho certeza que o nome dele será glorificado. Obrigado. Já quero rogar a oração à igreja. Nós estamos com um projeto através das nossas redes sociais, tanto no canal no YouTube quanto também no Instagram. Então ore para que o Senhor possa nos abençoar, para que a nossa mensagem possa alcançar muitos corações, né? Nós temos o amor de pregar a palavra para todos, e eu sei que a igreja orando por nós, isso só vai aumentando, tanto nos recursos, né? E aí Deus vai sendo glorificado. Todos encontraram? Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: não digo isto por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Os irmãos que estão em pé podem tomar o vosso assento. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta linda, onde Paulo, quando ele escreve aos irmãos ali em Filipos, ele estava preso. E é uma carta de ânimo, uma carta de conforto, uma carta de renovo para a fé dos irmãos ali em Filipos. Mas Paulo, ele deixa claro que toda a igreja tem os seus altos e baixos, tem o seu momento de frieza, tem o seu momento de decepção, tem o seu momento de conflitos. E por isso que Paulo, quando escreve aos irmãos em Filipe, ele vem trazer todo esse cenário para os irmãos. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender nessa carta é que Paulo não estava vivendo no seu melhor do ministério, no sentido material. Estava preso. Ele estava escrevendo para alguém que estava livre. Isso é interessante. Paulo preso injustamente por amor à palavra, por estar pregando a palavra, por estar falando a verdade de Deus, animando os irmãos que estavam fora dessa situação. Isso aqui é tremendo. É quando você vê alguém totalmente quebrado, numa situação muito pior do que muitas vezes a gente passa, e com aquela palavra de vitória, aquela palavra de ânimo, vai dar certo. Só crente, irmão, pode fazer um negócio desse. Não tem outro povo que tenha condição de falar, olha, vai dar certo, se ele não tiver Deus no coração. Porque muitas vezes as pessoas chegam ao nosso redor e ali pede uma palavra e a gente está tão quebrado, tão moído. E uma certa vez eu indaguei com um amigo meu, eu disse, por que isso acontece? Ele disse, porque Deus quer nos usar para esta pessoa e também para nós, para relembrar que é Ele que está no controle de todas as coisas, que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados pelo seu propósito. Isso é uma forma da gente nos contentarmos, nos alegrarmos no Senhor. Mas Paulo também, ele trata do desânimo que acontecia na igreja em Filipos.
Os irmãos aos Filipenses, quando ele vai escrever no capítulo 1, ele vem reanimar a força dos irmãos. Já no capítulo 4, capítulos 3, ele vai mostrar um problema. Havia discórdia. Tinha alguns irmãos que não concordavam com outra liderança. Eu creio que isso não tem hoje em dia como naquela época, mas existia até essa questão de: se é o irmão que vai dirigir o culto, eu não vou. A irmã, aqui era problema com duas irmãs, a irmã Evódia e a irmã Síndique. Isso era tremendo dentro da igreja, que estava provocando uma instabilidade, estava provocando um momento de crise espiritual, sabendo que Deus chamou cada um para ser usado de uma maneira diferente. Que muitas vezes você pode gostar da maneira como o pastor Joaquim pregue, mas tem outro que vai pregar de outra maneira, que Deus vai usar daquele jeito, e nós precisamos aprender a conviver com essas diferenças. E é isso que Paulo ele vai trazer, ao ponto dele comparar a Cristo e dizer que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que ele, sendo na forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se aniquilou para poder trazer a bênção, a vida e vida com abundância para cada um de nós. Mas nós vemos também que na igreja em Filipos existia ameaças. Que ameaças são essas? Ameaças que nós enfrentamos hoje. A deslealdade, sempre presente na igreja, por causa de alguns que se dizem crentes, por alguns que se dizem servos, mas não são. Hoje, através das redes sociais, nós sabemos que a palavra de Deus ela está sendo propagada, e isso é uma bênção de Deus. Mas, porém, nós temos que ter cuidado, porque tem pessoas que têm aparência de piedade, de santidade, mas por trás são lobos, devoradores, tentando roubar o coração da igreja para que se desvie do propósito de Deus. E Paulo vem falar sobre isso, dessas pessoas desleais, mestres judaizantes, pessoas que ficavam mais presos a rito do que a cultuar a Deus de fato. Porque tem pessoas assim, irmão, nos nossos dias. Se o culto não tiver uma introdução, a palavra no meio, um hino, isso, aquilo e tal, a pessoa diz: não foi culto. Cultuar a Deus é liberdade no espírito, é a gente adorar. Eu estava, na hora que a irmã estava louvando ao Senhor, tinha pessoas em pé, tinha pessoas sentadas, tinha pessoas que estavam falando em línguas estranhas, tinha pessoas que estavam adorando, tinha pessoas que estavam orando pelo povo. E isso aqui, irmãos, é cultuar a Deus. E Paulo vai dizer que nós precisamos ter cuidado. E nós temos sempre que ficar focados no prêmio. Que prêmio é esse? É o nosso encontro com o Senhor nas nuvens. É o dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Esse é o verdadeiro prêmio. É onde, lá em Apocalipse, diz que ele vai enxugar de toda lágrima dos nossos olhos. Todo sofrimento acabará. Toda nossa luta se findará. Porque a gente vai poder dizer: valeu a pena servir ao Senhor. Amém? Paulo fortalece os irmãos em esperança nessa carta aos Filipenses. Não esperança do verbo esperar, mas sim do verbo esperançar, que é onde nós esperamos, não de braço cruzado, a gente espera trabalhando, crendo que vai dar certo. A gente espera como o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Não deixei de clamar, não deixei de acreditar, não deixei de pedir, não deixei de buscar. É essa esperança,
É a esperança que diz o escritor aos Hebreus, que é chamada também de fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, que se espera, e a certeza das coisas que não se veem. É a gente não ver aquilo acontecer, mas nós temos esperança que vai acontecer. É você estar aqui nesse retiro e aí tem uma pessoa da sua família que está lá no mundão, na festa, usufruindo das coisas da carnalidade, e você está aqui dizendo: eu creio que ano que vem ela vai estar aqui conosco. Eu creio. Aí você diz: não, mas alguém diz nela, mas ela é idólatra, ela não quer, não, mas eu creio, eu estou orando e eu sei que vai cumprir a palavra que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu creio nisso. Então Paulo fortalece os irmãos. E aí Paulo agora chega no capítulo 4 para encerrar a carta aos Filipenses. Ele agora começa a tratar algumas situações e ele vai dizer que nós precisamos aprender a pregar não só de lábios, mas também com a nossa vida, com os nossos negócios. Nós precisamos aprender a pregar na forma como nós estamos na escola, na faculdade, no trabalho. Eu vi um vídeo bem interessante esses dias de uma irmã que estava indo para o círculo de oração. E essa irmã também era policial. E aconteceu que assaltantes foram assaltar aquelas irmãs e ela reagiu ao assalto e terminou que ela baleou o sujeito. E ele caído ali agonizando. E ela dobra o joelho e diz: Jesus tem um plano para você. Eu quero orar pela tua vida. Ela não deixou de cumprir a função dela, de proteger, de servir, mas também ela não deixou de cumprir a função dela como serva do Senhor. O senhor tem que orar por essa vida. Tem chance ainda para ele. Isso aí eu achei fantástico. Ela não só pregava de boca, mas sim de vida. Então a pergunta que eu faço para você hoje é essa: como está a sua vida? Como é você dentro da sua casa? Como é o seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos? Como é o seu relacionamento no trabalho? Você é um exemplo de vida ou você é um exemplo de não ser seguido? Isso é forte para a nossa vida. Porque ser servo do Senhor no momento do culto é maravilhoso. Eu sempre brinco com um colega meu lá de Feira de Santana, diz: se Jesus voltar quando todo mundo estiver na igreja, todo mundo vai para o céu. Porque aqui a gente não fala palavrão, a gente não xinga, a gente não murmura, a gente não pensa mal, nosso pensamento está voltado para Deus. Mas a Bíblia diz que nós temos que servir ao Senhor, tanto no público quanto no privado. Quando ninguém está vendo, é aí que nós temos que ser crentes, é aí que nós temos que ser fiéis ao Senhor. É no momento de provação que o Senhor diz: esse aí é meu servo, é minha serva. E aí nós precisamos entender que Paulo, ele começa a dizer que precisamos cuidar da nossa saúde mental. Tudo que nós pensamos tem que ser voltado para Deus, para glorificar ao Senhor. E quando chega no versículo que eu li para os irmãos, para a nossa meditação, ele vai terminar a carta falando do nosso contentamento em Cristo. E é algo muito interessante para os dias atuais. Você é contente? Amém? Só que há uma diferença entre ser contente e aceitar a situação que você vive.
por causa da religiosidade que foi pregada por várias gerações, foi implantado dentro da nossa cultura brasileira o fato de aceitarmos a situação que vivemos. E a Bíblia diz que nós temos que ser inconformados com essa situação, mas sermos contentes com ela. Como assim? É eu aprender a glorificar a Deus em todos os momentos, sabendo que Deus tem sempre o melhor para a minha vida. Quando eu me contento, eu reconheço o que eu tenho. Quando eu aceito, eu me acomodo para não chegar mais alto, para não chegar mais longe com o Senhor. Tem pessoas que dizem, não, a minha vida com Deus está boa, eu oro, tal, está tudo ok, mas o Senhor diz, eu quero mais de ti, eu quero mais intimidade. E a gente aceita aquela situação, eu estou indo no culto, vou no culto, volto para casa, está sendo uma bênção, mas o Senhor diz, eu quero mais de ti. E a gente termina aceitando a situação, se acomodando. Então nós precisamos aprender a ser contentes com o que Deus tem nos dado e também com aquilo que Ele tem tirado. É difícil. Quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, aqui não é uma mensagem de autoajuda. Ele está dizendo que Deus o fortaleceu no momento de fartura, para ele não se desviar, mas também fortaleceu no momento de escassez, para ele não murmurar. É por isso que o rei Davi, ele vai dizer, Senhor, me dá a porção de costume, para que eu não tendo muito, eu não venha me afastar de ti, e que eu tendo pouco, eu venha murmurar do Senhor. Davi entendia o perigo. E quando eu falo isso, irmãos, nós temos que ser bem realistas. Nós estamos falando com vocês aqui, com aqueles que nos ouvem através do YouTube, transmissão. Realista em que a nossa vida material reflete na nossa vida espiritual. Isso é uma verdade. Nós temos um grande problema de ter muito e se afastar do Senhor, e ter pouco e murmurar dele. Aí sempre vem aquela cultura religiosa, vai dizer o seguinte, não, você não pode ter muito, você tem que ser pobre, porque se você tiver muito, você se desvia. Não, o Senhor nos fez para administrar muito. O Senhor quer que a gente multiplique sempre em tudo. Dá para você ser um milionário, um trilionário e ser crente? Dá. Porque nós vemos Jó, que para aquela época Jó era um homem mais rico daquele contexto histórico. E foi o Senhor que disse, ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então dá para ser crente. Mas tem uma cultura de pobreza nas nossas vidas que nós precisamos tirar em nome de Jesus. Amém? Vou dar um exemplo. Uma pessoa, ela chega, tem uma casa própria, tem um bom carro, tem um salário abençoado, a família está bem estruturada, aí você diz, rapaz, você está rico. Não, eu sou pobre. Pobre é Satanás, que nem a chave da casa ele tem. Nós temos essa cultura de sempre nos colocar como um coitadinho, como um tadinho. Não, eu sou pobre. Não, entenda. A pobreza que o Senhor fala quando bem-aventurados pobres de espírito é aquela pessoa que sabe que ela não é o centro da atenção de Deus.
Ela sabe que ela precisa de Deus constantemente, da atenção do Senhor, da provisão do Senhor, da alegria do Senhor, da força do Senhor. Ela sabe que ela é necessitada do Senhor. Por isso que nós não podemos aceitar. Deus sempre quer mais para a nossa vida. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 31 a 33, o Senhor Jesus, quando ele começa a falar ali sobre o lírio dos vales e sobre a questão dos pássaros, ele vai dizer bem claro: não andeis ansiosos, inquietos. Ele estava falando de contentamento. Eu tenho que aprender a ser feliz com o que eu tenho. A gente não tem carne para comer hoje. Mas tá bom, vamos comer. Feliz. Porque tem gente que não tem comida. Não, mas eu não tenho comida hoje. Mas você vai ter amanhã, ou teve antes de ontem. Mas teve gente que não teve isso. Então nós temos que aprender a ficar feliz com o que temos. Certa vez eu vi um vídeo de um irmão onde eu morava lá em Governador Valadares, que a minha esposa é de lá, um irmão que foi para um campo missionário. Ele mostrou as pessoas de uma tribo ali da África fazendo um almoço para ele, em homenagem a ele, um almoço para recebê-lo. E o que era o almoço? Uma ratazana. Que eles correram no meio do tempo, mataram aquela ratazana, colocaram dentro de uma panela, fizeram aquele cozido de rato e ofereceram para ele como fosse o melhor, alegre porque ele estava ali. Imaginou isso? Você diz, misericórdia. Então, olhe para você hoje. Você não está precisando comer rato. Não é verdade? Obrigado, meu Deus, é isso mesmo. Nós temos que aprender a se contentar com o que Deus nos deu, sabendo que Ele sempre tem algo muito maior e mais excelente para a nossa vida. A Bíblia diz que Ele fará infinitamente mais o que pensamos. Infinitamente mais. E você para pensar que quando você coloca o maior sonho da sua vida, tenta imaginar agora o maior sonho da sua vida, o maior sonho, e mesmo assim não vai se comparar com o sonho que Deus tem a teu respeito. Então isso já é motivo da gente se alegrar no Senhor. Tem alguém triste aqui? Amém. Porém, tem aquelas pessoas que aceitam a posição que está. Lá em Hebreus capítulo 11, eu separei esse texto para que você entenda. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra aí ela. Hebreus capítulo 11, do 32 ao 39, vai falar dos dois tipos de servos de Deus. Dois grupos. Um grupo que ele é militante e outro que é triunfante. O grupo triunfante é aquele que recebe a promessa e ele luta pela promessa até alcançá-la. O militante é aquele que tem a promessa, mas para ele, tudo bem se não viver a promessa. Os dois vão para o céu. Porém, os triunfantes, eles vão viver a promessa. E aí nós ficamos nessa de tá tudo bem desse jeito. Não. Tem promessa para você. Tem promessa para a tua família. Tem promessa para o teu casamento. Tem promessa para a tua vida material. Tem promessa. Então eu não posso aceitar o que Satanás diz, tá bom, é desse jeito mesmo. Não, eu sei que Deus tem algo mais excelente para a minha vida.
Imagine Jó, que sabia que tinha promessa, passou por toda aquela situação. E os amigos de Jó e até a esposa de Jó o incentivando a aceitar e dizer, não, estou só esperando a morte. Mas Jó continuava buscando resposta do Senhor. Eu quero entender, eu quero compreender. Não, eu não aceito essa situação. Eu quero entender isso. Jó não murmura, mas Jó ele procura ao Senhor para receber resposta, ao ponto dele dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Que fé! Mas a maior fé de Jó é dizer o seguinte, porém, se eu não ver ele nesta carne, e essa carne perecer, eu verei na glória. Jó ele entendia isso, e por isso que o Senhor o abençoou sobremaneiramente, ao ponto de multiplicar tudo que Jó já tinha possuído. Então nós não podemos aceitar. O Senhor sempre quer que nós venhamos melhorar. Melhorar como pessoa, como pai, como mãe. Certo? Como profissional. Quando eu estive aqui a primeira vez, com os irmãos, nós falamos sobre missões. E é do interesse do Senhor que você ganhe almas e faça discípulos. Amém? Agora entenda por que eu estou falando isso. Porque quando nós aceitamos a situação que nós estamos, nós terminamos não cumprindo aquilo que Deus quer que a gente cumpra. Vou dar um exemplo simples. Imagine que você trabalha em um setor, qualquer setor, imagine aí, e você é um faxineiro. Agora imagine você chamando o patrão como faxineiro, não desmerecendo de maneira nenhuma o cargo, e diz a ele, olha, eu senti no coração fazer um culto na segunda-feira aqui para abençoar esse setor onde eu trabalho. Você acha que ele vai permitir isso? Parar uma segunda-feira para você cultuar a Deus? Jamais. Agora imagine você como chefe desse setor, ou como chefe dessa empresa. Você dizendo, gente, segunda-feira nós não vamos trabalhar, nós vamos cultuar a Deus. Possa ser que as pessoas nem queiram, porque nem servem ao Senhor, mas elas precisam cumprir aquele horário, e elas vão ter que estar ali para ouvir a palavra de Deus, para ouvir louvores ao Senhor. Então quando eu falo de não aceitar, é porque o Senhor quer sempre que você cresça e multiplique e dê muitos e muitos frutos. Amém? Mas nós temos um problema nos dias atuais. O problema da comparação. O mundo está triste hoje porque está sempre se comparando com o outro. E isso é um problema que causa depressão, ansiedade, causa tantos males na alma do ser humano. De se comparar. A pessoa tem uma casa boa, você não tem uma casa tão boa, e você diz, poxa, eu queria ter uma casa daquela, mas por que fulano tem essa casa e eu não consigo? E fica aquela murmuração, aquela reclamação, aquela tristeza. Aí o contentamento vai embora. Porque você quer, você acha que a vida da outra pessoa, como diz aquele ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde. E hoje nós estamos vendo isso através das redes sociais, onde as pessoas colocam os filtros, né? A pessoa fica bonita, né? Eu estava gravando uns vídeos um dia desse com um rapaz, numa câmera profissional, não é minha, mas ele estava lá gravando, e quando de repente eu olhei, eu disse, rapaz, esse cara, é isso aqui? Não é não. Tá um negócio bonito, claro, uma coisa, sabe, bem profissional. Eu disse, não é a mesma pessoa. Mas nós temos que entender que eu não posso comparar o que está na tela
com a vida real. Cada um tem um nível, cada um tem uma situação, cada um tem um momento com Deus, cada um tem uma intimidade com Deus. Quando eu entendo isso, eu consigo me contentar com todas as coisas que eu tenho, com aquilo que ainda não tenho, tanto as coisas boas quanto as coisas más que acontecem na minha vida. Eu sei como superá-las. É isso que Paulo está tratando aqui. Quando ele diz que ele sabe viver em todas as situações. E Paulo não fala isso somente com uma mensagem motivacional, mas Paulo fala isso de vivência. Versículo 11, observe: não digo por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. O Paulo que nós estamos falando aqui é o Paulo que foi apedrejado. Foi açoitado mais de uma vez. Sofreu naufrágio mais de uma vez. Foi expulso de cidades mais de uma vez. Foi condenado à morte. Camarada que gastou tudo pela obra. E ele disse: eu estou falando porque eu vivo isso. Mas qual o segredo de Paulo para ele se contentar tanto? Porque ele aprendeu com Neemias: a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que... Numa das maiores crises de Paulo, Paulo disse que orou por 3 vezes, porque tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E ele pediu a Deus que o tirasse de sobre ele esse espinho na carne. E o Senhor aparece para ele e diz: Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E eu fiquei pensando nisso, eu disse: o que é isso? Mas Paulo explica que aquele espinho na carne era para ele não se gloriar. Então ele aprendeu que aquele espinho fazia parte da vida dele, para ele entender que ele era só um canal, só um meio por onde a palavra do Senhor passava, por onde o poder de Deus fluía. É por isso que hoje eu entendo quando Paulo estava ali preparando uma ceia, uma palavra, e ele começa a pregar por volta das 6 da noite. Quando chega meia-noite, dá sono em um rapaz que estava na janela, o rapaz cai. Quebra ali o pescoço. E aí Paulo ora e o menino volta à vida. Se acontecesse isso hoje, o que aconteceria com o culto? Acabaria o culto. O pessoal ia glorificar, outros iam chorar, outros iam ser renovados. Paulo diz: amém, irmãos, amém, vamos continuar a mensagem, porque eu preciso celebrar a ceia. E aí pregou por mais 6 horas. Já imaginou isso? 12 horas de mensagem. O cara não deixou emocional. Eu disse: não, eu vou ressuscitar o menino. Ressuscitou, o nome do Senhor foi glorificado. Mas ele disse: tem uma palavra para entregar. Mas por que isso? Porque Paulo sabia que a glória não é dele. Não era a voz dele quem fazia o povo sentir o poder de Deus. Não era a forma como ele colocava as mãos, como no caso de Naamã, quando chegou no profeta Eliseu. Naamã chegou e: eu quero ver o profeta. E o profeta disse: não, o caso dele é ir para o Jordão e se banhar 7 vezes. E ele fica com raiva do profeta. Como tem muitos servos do Senhor que fica também com raiva hoje. Por quê? Porque ele diz: eu pensava que ele ia erguer as mãos, ia fazer uma bela oração, ia colocar a mão na minha cabeça. Tem pessoas que, se a gente for orar e não colocar a mão na cabeça dela, não falar em línguas, não balançar ela para lá e para cá, a pessoa diz: ih, a oração foi fraca.
Só que não é o jeito que eu oro, mas sim em um nome em quem eu estou orando. É no nome de Jesus que a doença sai. É no nome de Jesus que os demônios se sujeitam. É no nome de Jesus que a bênção chega. Amém? Paulo entendia isso. Então por isso que Paulo era um dos motivos dele se contentar. Aí ele escreve aos irmãos que estavam em Roma e diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. É um texto que se não tivesse na Bíblia eu não recitaria. Porque todas as coisas ali no original do grego é todas as coisas mesmo. Então isso quer dizer que a falência é todas as coisas. E a prosperidade também é todas as coisas. A fartura é todas as coisas e a escassez é todas as coisas. A depressão faz parte dessas todas as coisas? Faz. Pensou nisso? Mas Paulo entendia que tudo tem um propósito quando você serve a Deus. Quando você não serve a Deus, você não entende o propósito, mas quando você serve, você sabe que está passando por aquilo, porque Deus tanto quer lhe ensinar, quanto quer ajudar você, a ajudar outras pessoas a vencer aquela situação. Quem melhor para falar sobre restauração familiar do que alguém que já passou por uma crise familiar e venceu em Cristo? Quem melhor para falar sobre como erguer uma empresa quanto aquele que faliu e reergueu de novo? É tanto que dentro da cultura judaica, empresários só vão investir em empresas depois que eles sabem se a pessoa faliu ou não. Para um judeu investir no seu negócio, ele vai perguntar: você já quebrou quantas vezes? Se você disser, nunca quebrei, disse, então não invisto. Já pensou nisso? A gente tem uma falsa ideia de uma vida perfeita, é uma vida que nunca teve problemas. Não, a alegria também está nos problemas. Porque quando você resolve, passa do outro lado, você glorifica ao Senhor e diz: o Senhor me fez passar pelo deserto. Eu passei, mas não permaneço nele. Tem pessoas que estão vivendo em uma depressão e eu conversando com uma psicóloga, ela disse algo interessante. Depressão, a pessoa não tem depressão, a pessoa está passando. A primeira coisa que nós precisamos entender e ensinar para quem está passando por isso é que ele está passando. Ali não é uma sentença de morte, ele só é um período da vida dele. Eu entendi o que a Bíblia fala sobre escassez agora. É só um período. Eu estou profetizando na sua vida que essa escassez, que o problema é um período, é uma passagem. A Bíblia é bem clara em dizer que o choro pode durar até a noite toda. Ele não disse que vai durar, mas se durar a noite toda, a alegria vem ao amanhecer. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Isso é o que confortava Paulo, em saber que a noite acaba. E vem um dia, e vai vir outra noite, mas vai vir outro dia de novo, e a alegria vai se renovando e se renovando. Então ele sabia que a alegria do Senhor é quem lhe dava força para se contentar. Por fim, Paulo entendia que nos dias atuais, as pessoas estão vivendo em um momento de penumbra emocional. Porque sempre queremos mais e mais, mas não nos alegramos com o que nós temos. É por isso que Paulo vai dizer: sei passar por necessidade, mas sei também ter em abundância.
Paulo está dizendo, eu sei o dia que eu tenho fartura de carne em casa, que o menino come, que deixa, que coloca para o cachorro. Mas eu sei também o dia que eu tenho que dividir um pedacinho de bife para 4. E eu vou me alegrar com isso. Eu vou me contentar com isso. Mas por que, Paulo? Isso vem de ti? Ele disse, não. Isso vem do Senhor que me fortalece. Salmo 23. Salmo 23 é sensacional. Eu acho que é o salmo que eu mais amo. É o Salmo 23. Mas por quê? Porque quando eu li aquele salmo no hebraico, e descobri que aquela palavra, lá do primeiro versículo, nada, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que tem todas as Bíblias. Quando foram traduzir para o português, colocaram a palavra nada, mas ali a palavra no hebraico é lo, que quer dizer não. Não. Então, se você troca a palavra nada por não, o salmo fica assim, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Então, de trás para frente, não me faltará o Senhor, que é o meu pastor. Aí você entende o resto do salmo. O Senhor, que é o meu pastor, em dias turbulentos, deitar-me em faz em verdes pastos. Guia-me mansamente por águas tranquilas. No dia que a minha alma está fervendo de angústia, Ele refrigera a minha alma por amor do seu nome. No dia que eu estou com medo, o Senhor que está comigo me faz passar pelo vale da sombra da morte. Aí Ele vai dizer, porque a sua vara e o seu cajado me consola. A visão de Davi ali era no Senhor que estava fortalecendo ele. Ele disse, quando tem todos os inimigos, é o Senhor quem prepara uma mesa para mim perante os meus inimigos. Quando estou sendo atacado por inimigos pequenos, que eram as moscas, ele diz, é o Senhor quem coloca azeite na minha cabeça. E ele vai dizer, aí no final é que ele pede, Senhor, que a bondade, que a misericórdia do Senhor me siga por toda a vida e que eu possa habitar na casa do Senhor para sempre. Porque ele entendia que é na casa do Senhor que ele recebe renovo, refrigério, palavra, instrução para ele continuar fiel ao Senhor. Amém. Último segredo de Paulo para uma vida de contentamento. Nós precisamos aprender a ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio. Alguns que ensinam que ser cheio é uma questão que Deus vem e lhe enche. Mas Paulo vai dizer para os irmãos que estava lá em Éfeso, não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas enchei-vos. Dando a entender que nós precisamos nos encher. Que isso cabe a nós buscarmos ao Senhor para nos encher dele. Nos alimentar cada vez do Senhor para que o nosso espírito seja cheio pelo Espírito Santo, ao ponto da nossa alma ser cheia, do nosso corpo ser transformado. E quando nós lemos Efésios capítulo 5, versículo 18, ele está fazendo uma divisão do assunto. Onde no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 17, ele está falando só sobre as coisas da carne, sobre a embriaguez da carne, a avareza, a prostituição, as palavras torpes. Paulo ele vai dizer que tudo isso nos embriaga, nos deixa pessoas desequilibradas. É por isso que o Senhor Jesus ele vai dizer, não andeis inquietos, dizendo com que havemos de comer ou de beber.
Porque quem faz isso é os gentios. Ele estava falando ali no sentido, para hoje, aqueles que não servem ao Senhor, aqueles que não entendem. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe as vossas necessidades. Então buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos será acrescentada. Por isso que nós vamos ver Paulo aqui em Filipenses, ele vai dizer: quanto mais irmãos, versículo 8, capítulo 4, versículo 8, quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então ele está dizendo justamente nisso. Nós não podemos ficar presos à avareza, presos à carnalidade. Deus tem coisas maiores para a nossa vida. Por isso que ele vai dizer: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Como? E ele explica: louvando, com hinos, com salmo, na igreja, fora da igreja, sujeitando-os uns aos outros. A mulher servindo a Deus, cumprindo o seu propósito como esposa. E ele vai dizendo como é que cumpre esse propósito. O marido cumprindo o seu propósito de marido. O pai cumprindo o seu propósito de pai. E o filho cumprindo o seu propósito de filho. O empregado cumprindo o seu propósito de empregado. E o patrão cumprindo o propósito dele de patrão. É assim que a gente vai nos enchendo. Agora, quando Paulo fala também que nós precisamos buscar as coisas que são de cima e não as desta terra, nós precisamos aprender. E aqui já caminho para o final. Quando o pregador diz isso, é mais 40 minutos. Eita mãe, os irmãos dizem amém. Está vendo, pastor? Ah, Jesus. Quando Paulo fala que nós precisamos pensar nas coisas que são de cima, é porque se encher do poder de Deus é algo que nós precisamos condicionar o nosso corpo e a nossa alma. Só para que você entenda um pouco na questão de antropologia, o homem é formado de corpo, alma e espírito. Só que o corpo é uma casca, é um recipiente. A alma é a sede das emoções, do intelecto humano. E o espírito é onde o Espírito Santo vem e habita no homem. Eu tenho certeza que você conhece aquele filtro de barro que tem aqueles dois repartimentos. É mais ou menos aquilo. O Espírito Santo vem ser derramado dentro daquela parte superior. Tem um filtro onde vai filtrar a água. Pronto, ali é o fruto do Espírito, para que você entenda. Que vai enchendo o segundo recipiente, que é a sua alma. Quanto mais você é cheio de Deus, mais o seu pensamento é voltado para as coisas de Deus. O seu olhar é voltado para as coisas de Deus. O jeito de você andar, vestir, falar, é voltado para a glória de Deus. A sua alma vai sendo moldada, vai sendo preenchida. Aí a partir desse momento você abre a torneira, começa a derramar aquela água, que é onde o seu corpo começa a ser transformado. É onde as pessoas começam a ser abençoadas, porque tem um rio de Deus correndo do teu interior. Tem uma fonte jorrando dentro de você. Por que eu estou dizendo isso? É porque tudo que a gente ouve, as pessoas que a gente conversa, as amizades que nós temos, as músicas que ouvimos, isso nos leva ou para perto de Deus ou para longe de Deus. Eu estava ouvindo uma neurocientista falando sobre isso, que as músicas elas têm uma frequência neural que tanto faz você sair de um estado depressivo quanto colocar você em um. No Brasil, desde 2010 para cá, as músicas que mais fizeram sucesso aí no mundo
foi a chamada música de sofrência. É onde muitos cantores só cantam coisas que fazem as pessoas chorar. É falando de traição, é que deixou, é que vai se embriagar até esquecer tudo, é que vai ficar num quarto escuro. E infelizmente as pessoas estão vivendo essa realidade. Porque elas estão sendo cheias da carne, sendo cheias das coisas desse mundo. Mas quando nós começamos a louvar ao Senhor, quando nós começamos a ouvir as coisas de Deus, o nosso dia vai mudando. Eu estava numa palestra com o doutor Mike Murdock, e ele falou algo muito interessante. Ele disse: eu levo, para onde eu for, eu levo um MP4, e ali eu coloco uma seleção de músicas, tanto para orar, quando eu estou em algum lugar. Por quê? Porque quando chego em uma situação que isso me deprime, ou uma situação que me deixa irado, eu coloco o fone de ouvido, coloco aquela playlist abençoada, e dentro de 10, 15, 20 minutos, o ambiente que eu estou muda. Porque o sorriso volta para o meu rosto, porque o meu olhar começa a lacrimejar por sentir a presença de Deus. Da mesma forma é as mensagens. Ele diz: eu não deixo nem sequer um dia sem ler a palavra, mas também sem ouvir pregadores, porque isso vai me alimentando de Deus. E quanto mais eu me alimento de Deus, mais eu fico cheio do Senhor, cheio de abastecido. Amém? Com a permissão do pastor, vamos ficar de pé, vamos orar. A receita para aprendermos com Paulo de contentamento, de poder ter em abundância, mas também entender a escassez, glorificando a Deus em todas as coisas, é buscando ao Senhor e ser cheio do Espírito Santo. Paulo entendia isso. Eu queria que você desse a mão à pessoa que está do teu lado, ou abraçasse ela dentro do seu nível de intimidade com ela. Nós vamos orar agora com você. Você vai orar por ela. E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai te preencher agora. Alguém poderia louvar aqui? Oh, já está aqui, olha. Oh, isso é uma benção. Eu vou estar orando. E eu tenho certeza que o Senhor ele pode te encher a tal ponto de você ser tomado em línguas estranhas, de você receber a cura, o renovo. Eu creio que você vê aqui, eu sei que Deus não fala para quem está ausente, mas fala para quem está presente, tanto aqui quanto quem me ouve pela transmissão na internet. Está com o casamento trincado, está com a vida triste, amargurada, está vivendo em um quadro de depressão e ansiedade generalizado. E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai te visitar agora, a tal ponto de você ser preenchido por ele, e a alegria do Senhor vai invadir a tua casa, a tua família, a tua vida. Amém? Você vai orar por essa pessoa que está do teu lado, e quando você acabar a sua oração do seu jeito, você vai erguer a sua mão e vai glorificar ao Senhor com toda a força que você tem. Nós estamos no retiro espiritual, e como teve pessoas que se levantaram para dizer que há um ano atrás estava lá no mundo, dando prazer às coisas mundanas, e a gente sabe que lá não tem fadiga, lá não tem a questão, a gente grita, a gente passa vergonha na frente de todo mundo. Aqui é o lugar da gente adorar ao Senhor com tudo que somos. Senhor Deus e Pai, eu ministrei a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra, Senhor, vem nos ensinar
a nos contentar com aquilo que temos, com aquilo que o Senhor já nos deu, a entender, Senhor, que as tribulações dessa vida, a escassez dessa vida, faz parte do processo de aperfeiçoamento do Senhor, ao ponto de nós nos alegrarmos também com isso. Ó Senhor, nós podemos todas as coisas em Ti, porque é a Tua alegria quem nos dá força, quem nos fortalece. A Bíblia diz, Senhor, que é o Senhor quem nos renova, é o Senhor quem nos mantém de pé, é o Senhor quem nos ajuda. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Aleluia. Oh glória. E eu te peço agora, Senhor, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, vem encher a Tua igreja, Senhor. Vem derramar a Tua glória sobre cada um de nós. Vem visitar este coração, Pai amado, contrito, este coração, Senhor, deprimido. Vem visitar, Senhor, esta família que está em uma situação, Senhor, de conflito. Em nome de Jesus, que a alegria do Senhor venha sobre cada um de nós. Que o Teu nome venha ser glorificado agora. Que a Tua igreja venha ser cheia, Senhor, venha ser usado com dons. Ó Senhor, venha ser capacitado e capacitada, Senhor, para fazer muito mais além. Nós cremos assim, Senhor, porque podemos todas as coisas, porque o Senhor vai nos ajudar, Senhor, tanto no momento de fartura, quanto no momento de escassez, tanto no momento de alegria, quanto no momento de dor, de tristeza. O Senhor está conosco. Continua derramando, Senhor, a Tua bênção sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Quantos podem levantar as mãos para o céu e adorar ao Senhor? Dá um glória a Deus, dá um aleluia, aleluia, glória a Deus, do seu jeito, da sua maneira. Que Deus abençoe a todos. Pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, podem sentar um minutinho. Nós estaremos passando os avisos e fazendo a oração final. Nós, irmãos, queremos agradecer por todos que estão conosco. Nós não podemos dizer visitar, não tem como crente visitar a casa do Pai, não é verdade? Mas todos que vieram, né, aqui a Igreja Batista, ali em São Mamé, em Várzea, né, Pastor Cleves, todos que acompanham, os irmãos ali do assentamento, irmão Giovanni, mais a sua esposa, irmão De Helder, que é um parceiro dessa obra, né? Ele que sempre tem nos abençoado com a divulgação dos nossos eventos. Que Deus possa abençoar e transformar isso em bênçãos no seu empreendimento, na sua família, por toda a bênção que você tem feito para conosco, viu, De Helder? Em nome de Jesus. Irmãos, como é que a igreja diz? Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, viu, meus irmãos? Todos se sintam acolhidos em nome de Jesus. Amém? Vamos aos avisos. Amanhã, meus amados, nós estaremos fazendo o nosso momento devocional amanhã pela manhã, logo depois do café. Nós vamos fazer uma viagem na Kombi pela manhã, porque não dá para dormir todo mundo. Eu sei que muitos retornarão para dormir em casa. E nós vamos deixar logo após o culto, passar um pedacinho aqui, né? E vamos deixar uma carrada de crente. E glória a Deus. Uma carrada de crente lá embaixo. Aí depois amanhã a gente vai buscar outra carrada, em nome de Jesus. Amém? Então, nós amanhã estará iniciando o trabalho às 9h30. Né? Porque a gente sempre passa um pouquinho mais tarde aqui para não ser preciso, digamos assim, estar de madrugada. Não há necessidade disso, não. A gente faz o trabalho 9h30 às 11 horas. Amém? Período de louvor e uma ministração da palavra ainda também em Filipenses. Amanhã pela manhã vai estar com a oportunidade
o nosso irmão Nazário Silva. E a palavra, o estudo, ou a palavra que ele vai me deitar é vivendo na perspectiva de Deus. Amém? Esse é o tema da mensagem de Nazário amanhã pela manhã. Na parte da noite, irmãos, nós teremos o pastor Jamerson Lopes, que é ali de Campina Grande, vai estar pregando no tema a importância vital da unidade cristã, também em Filipenses. E no louvor vai estar a irmã Jeane Guil, que é ali de São José do Sabugi. Amém? Então são esses os avisos. Logo do pós-culto, né, irmãos, também nós vai ter cantina, vai ser para abençoar esse evento. Se porventura alguém quiser lanchar, praticamente não tem nenhum custo, assim, no sentido de como é que chama? De lucro. É só para os irmãos não chegar em casa e procurar ir lanchar em festa nem nada. Então os irmãos propôs fazer essa cantina aqui, justamente também para a gente sair abastecido da barriga também, ok? Tem Pix, tem cartão, não sei se tem, mas Pix tem, amém? Então são esses os avisos, irmãos. E vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus, pelas bênçãos. Queremos agradecer ao pastor Joaquim, ao pastor Tota, né, a toda a família que veio aqui conosco mais uma vez, para conosco honrar e glorificar o nome do Senhor. Quero convidar o pastor Cleves para vir aqui fazer essa oração, amém? Encerrando esse momento. Eu sei que esse batente é um pouquinho ruim, mas com fé em Deus, como o pastor Joaquim pregou, né? Com fé em Deus dá para descer. Glória a Deus. Saúde os irmãos na graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, irmã, encerrando esse trabalho para a honra e glória do nome do Senhor. Curva sua fronte. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus grande e todo-poderoso, em nome de Jesus, Pai, nós te rendemos graça nesta noite, pela tua presença no nosso meio, pela vida de cada um dos irmãos que o Senhor trouxe até aqui, Pai. Que o Senhor continue conosco, nos despede em paz, nos leve em paz para os nossos lares. E que teu Espírito Santo, Pai, nesta noite, venha nos ajudar a aplicar a tua palavra, os teus ensinos, as tuas instruções, que aqui foram ministradas, foram proclamadas pelo teu servo, Pai. Nesta noite, que nós venhamos aplicar, obedecer a tua palavra. Como o teu servo falou, Pai, que nós venhamos ser cheios do teu Espírito Santo. E a maior prova, Senhor, que nós podemos dar, como foi louvado também, é obedecendo ao Senhor. Isso prova que nós somos cheios do teu Espírito Santo e que nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração. Obrigado, Pai, por mais uma vez, mais um ano, podemos estar aqui juntos, Pai, orando, exaltando, glorificando, clamando, intercedendo, Pai, diante de Ti, por todos aqueles que necessitam da Tua oração, do teu agir, do Teu poder, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos. Toma eles nas Tuas mãos, fortalece-os, Pai, cada dia mais na fé, aumenta-lhes, Senhor, cada dia mais a fé, e que o Senhor abençoe grandemente, Pai, que o Senhor possa fazer grandes coisas durante esses dias de retiro, Pai, no qual estaremos aqui. Usa cada um, Pai, Tu és a fonte, Senhor, que cada servo Teu que for usado aqui, Pai, seja apenas um canal, um vaso, Pai, para transmitir, Senhor, as Tuas bênçãos para o Teu povo. É assim que eu te oro, Pai, te agradeço por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Curve sua cabeça, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, seja com todos, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus, irmãos. Pode cumprimentar o seu irmão, em nome de Jesus.